Bom dia, que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Você tem dois motivos aí para agradecer a Deus, né? Vários motivos, né? Estava chovendo lá na sua casa ontem? Que chuva, né? Ah, louco, quanta chuva, né? Gostoso. Você fez sopa lá ontem, não? Olha, uma sopa. Ah, é. Não fez sopa, Laura? Ah... Vamos agradecer ao Senhor, então? Levante uma das suas mãos assim, ó, e agradeça a Ele. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelos irmãos, pelas famílias. Como é bom estar na Tua casa. Como é bom rever a cada um, Senhor. Como é bom, Senhor, ver o rostinho de cada irmão, de cada irmã que está aqui. As famílias representadas. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor Jesus, por todos aqueles que fazem, Deus, parte, que preparam o culto, Senhor, desde das pessoas aqui, Senhor, dos pastores que ministram, Senhor, o louvor, os diáconos que recebem com um sorriso. Obrigado, Senhor, por cada vida e família, Senhor, que tem, Deus, feito, Deus, esta obra, Deus, crescer, essa obra progredir, mantendo os mantenedores, os dizimistas, os ofertantes, Senhor, cada um deles, Senhor, que faz parte desse ministério, até aqueles que estão viajando, que não puderam estar aqui hoje, todos eles, nós agradecemos por cada lar, por cada família, agradecemos, por cada pastor, agradecemos, Senhor, e que nesta manhã o nosso louvor não fique apenas em quatro paredes, mas que chegue diante do teu altar, Senhor. Entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, entregamos esse domingo, Deus, para agradecer, para Deus agradecer pelo alimento que comemos, agradecer, Deus, pelo trabalho, agradecer pela semana que tivemos, agradecer, Senhor, pelas lutas, porque as lutas nos levam a ter um encontro maior com o Senhor, nos levam a orar, nos levam, Deus, a buscar ao Senhor, nos levam, Deus, a ter fé, a ter perseverança. Por isso, Senhor, agradecemos pelos inimigos, porque os inimigos fazem a gente não parar na nossa caminhada, porque quando nós olhamos para os inimigos, nós temos força para caminhar, para vencer, e olhar para o Senhor e ver cada milagre, cada vitória, cada bênção que o Senhor tem reservado em nossa vida, e por isso somos gratos ao Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas, glorifica o nome do Senhor, diga aleluia, diga glória, glorifique, diga Senhor, obrigado Senhor, porque estamos nesta manhã na tua casa, aleluia. Aleluia, paz do Senhor seja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as portas do nosso coração para receber o nosso Rei Jesus, aleluia. Oh
coração, para que entre o Rei da Glória. E com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei o Rei da Glória. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da Glória. Com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei o Rei da Glória. Oh, Agora é o Rei da Glória. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder. Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder. Tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem
abraçar, quero te ver. Quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Quero te ver. Queremos te ver, Senhor. Queremos te tocar. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz,
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a ti, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Não há nada melhor do que estar na presença do nosso Senhor Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Doce amor que liberta ao meu ser e a vergonha disso. A presença Santo Espírito sem vida, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Inunda-nos, Senhor, com a tua glória. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia, enche este lugar. Enche, Senhor, a tua igreja esta manhã. Deus, você está sentindo a presença do Senhor? Como é bom estar na presença do Senhor. Você pode se assentar aí. Glória a Deus, que bênção, né? Mas quinta-feira tem um culto aqui abençoado. Que você esteja aqui adorando, buscando a Deus, é de grande valia. Você viu que gostoso a gente adorar o Senhor? Começar a semana na casa do Senhor, né? Não tire esse voto de dentro do teu coração, não tire isso de dentro da tua alma. Estar na presença do Senhor é gratificante, é momento de nós entregarmos a nossa vida, o nosso coração, ainda mais quando a gente vive num mundo tão difícil. De pessoas que hoje, as pessoas estão... A alma, né, do homem não foi criado para viver longe, né? O espírito, né, não foi criado para viver longe do Senhor, né? Então as pessoas sentem, aquelas que não têm a presença do Senhor, elas vão buscar em outros lugares, vão buscar em outras situações, e aquilo só vai trazer coisas ruins para a vida da pessoa. Somente o Espírito Santo traz a paz real, ela completa o homem, né? O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não é ninguém. Por isso, estar na casa do Senhor é algo que enche a nossa vida, que dá força, que alimenta o nosso coração e nos fortalece para sairmos aqui e vivermos cada dia. Amém? Glória a Deus. Quero testemunhar aqui o testemunho do Guilherme, esposo da Ellen. A Ellen estava contando que o Guilherme, há 8 anos atrás, ele foi mandado embora de uma empresa que era muito boa, pagava-se bem. E aí o Guilherme ficou sem entender o que tinha acontecido, né? Puxa vida, fechou as portas, nossa, que coisa. E aí o Guilherme foi se acertando em outras empresas, mas nunca chegou no patamar do que ele estava, né? E aí se passou 8 anos, e depois de 8 anos, a mesma empresa que mandou lembrou do Guilherme depois de 8 anos, né? E ele estava contando, só Deus, né? Olha como Deus faz as coisas. Deus, ele permite, ele fecha uma porta, talvez foi um tempo que o Guilherme passou, né, e ficou ali, e aí voltou a trabalhar de novo, né, agradecendo a Deus por isso toda a honra, toda a glória ao Senhor, nós agradecemos, né, Ellen? Que bênção, glória a Deus, é Deus fazendo milagre na nossa casa, na tua família. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, não deixe de crer, né, fale aí, não deixe de crer. Pô, não, falando para a parede, meu Deus, agora fiquei assustado, hein, Ronaldo? Meu Senhor, Ronaldo olhou para a parede na sombra, não deixe de crer. Falei, meu pai, o cara falando com o Espírito, leu, hein?
Tô louco. Olha. As pedras clamarão, né? Ah, Senhor. Caramba. Caramba, eu vou fazer um desenho do Neymar aí pra você falar com ele. Né? Tudo agora, né? Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos ofertar na casa do Senhor. E eu gosto que nesse momento o pastor Nilson ele faça esse momento de oração, de palavra na hora da oferta. É gostoso nós recebermos uma palavra e fazermos com gratidão ao Senhor. Né? Esse momento você possa fazer com gratidão ao Senhor, entregando o teu melhor na presença do Senhor, né? O pastor Adriano, o pastor da unção, né? O pastor da unção vai estar ali. Brincadeira, né? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Que alegria, né? Estar de manhã, comecinho da semana, como disse o pastor. Estamos aqui para adorar, para louvar a Deus. Graças a Deus pela saúde que nós temos de estarmos aqui. Tantas pessoas gostariam de estar aqui e não podem. E nós estamos aqui adorando a Deus. Amém? Tem muitas igrejas que se preocupam só com a parte material, né? Esses dias eu andei postando uns vídeos assim, só para os pastores, né? E vídeos que as igrejas se preocupam só com material, irmãos. E dízimos, ofertas. Tem até um vídeo lá de uma irmã que é chamada na salinha, porque ela não está dando dízimo. E ela fala que ela vende churrasquinho, ela dá o dízimo daquilo que ela pode e tal. E eles ameaçam ela, não, a senhora é do louvor. Se a senhora não der o dízimo de pelo menos R$300, a senhora vai ser tirada do louvor. Absurdo, né, irmãos? A igreja precisa da oferta, do dízimo, para se manter, né? As portas abertas, o aluguel, pagamos aluguel, o som, tudo que é de despesa da igreja. Mas isso aí não é o mais importante, irmãos. Porque o que mantém as portas abertas é a vontade de Deus, é o poder de Deus. Enquanto essa igreja estiver pregando o evangelho de salvação, o evangelho de Cristo, eu tenho certeza que Deus não vai permitir que essas portas se fechem. Ele pode abrir outras portas, mas fechar as portas eu tenho certeza que não. Porque a palavra de Deus tem sido pregada. E o nosso objetivo aqui não é juntar riqueza, não é construir catedrais, porque tem tantas igrejas aí, irmãos, que esses dias mesmo nós estávamos falando aqui. Tem igrejas que a igreja é tão grande que a pessoa passa o culto inteiro sentado do lado de um estranho e não conhece, e não abraça, não faz amizade, né, pastor? Não cumprimenta, não tem aquela comunhão. Então, irmãos, a igreja de Cristo é a igreja da comunhão. E se for para nós perdermos essa comunhão, olha, irmãos, eu falo pelo Espírito que essa igreja não cresça. Porque se for para perdermos a comunhão uns com os outros e com Deus, é preferível nós ficarmos sempre uma igreja pequena, pregando a verdadeira palavra e que vidas sejam transformadas. Amém? Vidas sejam transformadas. Esses dias, domingo passado, o pastor Ronaldo pregou uma palavra tão poderosa, eu até postei no grupo lá, quem puder assista, né? Porque é uma palavra poderosa que vai puxando nossa orelha e nos colocando no trilho, né, irmãos? É isso que tem que ser pregado. A palavra cristocêntrica, que Cristo está sempre no centro de tudo. Amém? Amém? Amém. Vamos fazer a parte da oferta, tão importante quanto a parte do louvor, tão importante quanto a parte da pregação, que você oferte com alegria, com amor no seu coração, não com pesar, não com tristeza, mas seja dizimista, seja ofertante, para que essa igreja continue pregando o evangelho. Amém?
Pegue seu dízimo, sua oferta, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai, porque o Senhor tem preparado todas as coisas, ó Deus. Queremos declarar, ó Deus, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Ó Deus, que nada que acontece é por acaso, mas o Senhor tem um propósito para nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, aquele que precisa de uma promoção, aquele que precisa de uma porta aberta, aquele que precisa saldar uma dívida, aquele que precisa, Senhor, da Tua graça, da Tua intervenção, Pai, porque todos nós estamos necessitados e somos dependentes de Ti, ó Deus. Abençoa cada casa, cada família, cada irmão que vai contribuir, que vai ofertar, ó Deus, em nome de Jesus. Venha receber a unção, mesmo que você não vá ofertar, venha receber a unção, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ebinho, né? Hoje é o Ebinho que está aqui. Tá difícil a gente fechar a agenda, né, Ebinho? Oh, que bênção, né? Graças a Deus. Vamos orar pela vida do Ebinho? Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida do Ebinho estar aqui com a gente. E hoje, Deus, ele tem essa responsabilidade de ser o canal do Senhor, de ser a Deus aquele que vai trazer a palavra de renovo, de vitória, de bênção. Usa a vida do teu filho, Senhor. E ao mesmo tempo que o Senhor usar a vida dele e abençoar a nossa, abençoe a vida dele também, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Hoje acordei bem cedinho, olhei pela janela do meu apartamento, estava aquela cerração pesada. Não dava para ver quase nada. Mas que Deus seja grande na nossa vida. Hoje a mensagem, o tema seria pequenas semeaduras, grandes colheitas. Para dar uma introdução, eu queria fazer duas explicações aqui, de dois temas que têm relevância com a palavra. O primeiro tema é o tempo de Deus. O tempo de Deus é um tema muito falado aqui em muitas palavras, porque para nós cristãos, às vezes é difícil para nós esperarmos o agir de Deus. A gente ora, a gente vem à igreja, a gente faz a obra, a gente leva a palavra, e às vezes a gente não vê as realizações acontecerem no nosso tempo. Aí eu queria trazer uns números para vocês, para tentar, pelo menos do meu jeito, tentar explicar a relação de tempo, do nosso tempo com o tempo de Deus. Eu pesquisei sobre a vida de borboletas. A vida média de uma borboleta, a vida média, é de 4 semanas. Imagine, tem borboletas que vivem mais, borboletas que vivem menos, mas a vida média é de 4 semanas. Imagine que a vida dessa borboleta se passa inteirinha em 4 semanas. A vida média do brasileiro está girando em torno de 76 anos. Agora imagine que você é uma pessoa que estuda borboletas, tá bom? Se coloca nessa situação. E você está fazendo um experimento que vai ser benéfico para a borboleta. Vai deixar ela mais forte, mais ágil, vai voar mais rápido. Mas isso vai levar 2 semanas para surtir efeito na vida da borboleta. 2 semanas na sua vida passa muito rápido. Parece que não, mas passa muito rápido 2 semanas na sua vida. Se eu perguntar para vocês o que vocês estavam fazendo nas 2 primeiras semanas do mês de maio do ano passado, ninguém vai lembrar. A menos que tenha acontecido alguma coisa muito importante. Ah, não, eu lembro. Não. Mas, de modo geral, por exemplo, eu não lembro o que eu estava fazendo nas 2 primeiras semanas de maio do ano passado. Se a gente voltar 10, 20 anos atrás, então, piorou. Ninguém lembra. Mas 2 semanas de vida, no caso da borboleta, é metade da vida dela. O que para você
passou em um instante, para a borboleta, demorou metade da vida dela. Mesmo que o seu experimento seja benéfico para a borboleta, na cabecinha dela, imaginando que ela tenha raciocínio, o que passa na cabeça dela é que ela perdeu 2 semanas da vida dela, presa. Trazendo outros números, a gente tem que, pelo menos, a gente não, todos nós entendemos que Deus é o criador de tudo, de absolutamente tudo, inclusive o universo. Deus não pode ser criado após o universo, senão ele não é criador, ele é criatura. O universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Não dá nem para a gente imaginar o que é esse número. Agora pense, um ser que existe há 13,8 bilhões de anos, comparado com nós que vivemos cerca de 76 anos, o quão rápido é a nossa existência. É como se toda a nossa vida, comparada a Deus, fosse apenas um suspiro de Deus. A cada suspiro que Ele deu, uma vida se foi. Agora, pegando eu como exemplo, imagine, se quando eu nasci, Deus falou, Weber, quando você tiver com 46 anos, você vai ter sua casa própria. Se eu for parar para pensar, Deus colocou um projeto de vida para mim que foi metade da minha existência. Mas se eu for comparar a minha existência à existência de Deus, foi um tempo ínfimo para Ele. Para Deus, a promessa que Ele tem para mim e para você é rápido. É para nós que é lento, porque nós vivemos minutos, segundos, meses. Deus vive uma existência. E nós também temos que entender que Deus também não está no passado, não está no presente, não está no futuro. Deus simplesmente existe em todas as nossas realidades. Então, se vocês conseguiram entender que, às vezes, não é que Deus é lento, não é que Deus faz a gente esperar, é que Deus está sob o controle de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que, às vezes, vamos dizer assim, Ele nem percebe que 43 anos, 45 anos, para mim foi muito tempo, mas para Ele foi pouco tempo. Um outro assunto que eu quero abordar é o tempo da colheita. O quanto tempo demora para a gente colher. E muitas vezes a gente não leva isso em consideração. E o tempo da colheita influencia muito no agir da nossa vida, no que vai acontecer com a gente. Quem tem chácara, sítio, vai entender que tem plantações que vêm no começo do ano, no meio do ano, no final do ano. Então, teoricamente, você tem que estar semeando várias coisas para que você possa colher o tempo inteiro. Se você for um grande agricultor, você semeou só trigo, você vai ter uma imensa colheita de trigo. Só que você não vive só de trigo. E aí ocorrem 2 situações. Quando você for vender o seu trigo, possivelmente as pessoas não vão dar valor no quanto você suou naquela terra. Você vai ter esse peso. Nossa, demorei tanto tempo e não estou dando valor para o meu trabalho. Mas é porque você investiu só no trigo. E o pior vai ser quando você tiver que comprar algo de alguém. Porque você não sabe qual vai ser o preço que aquela pessoa vai cobrar de você. E muitas vezes esse preço é um preço que você não deveria pagar. Porque você tem a sua vida, você tem a sua caminhada, e às vezes o preço que aquela pessoa vai cobrar de você pode te desviar do seu caminho. Então, tendo em vista essas 2 explicações sobre o tempo e sobre a semeadura, a gente vai entrar na mensagem propriamente dita. Pode colocar. Hoje eu vou pegar uma pessoa da Bíblia que é pouco usado no quesito semeadura, mas que ele, no meu entender, foi um cara que soube semear demais, grandemente. Jó,
ele é muito lembrado pelos desafios que foram impostos a ele. Né? Todo mundo, Jó é um exemplo de fé, não é verdade? Ele resistiu a tudo que o Satanás jogou contra ele, ele resistiu. Mas eu, estudando um pouquinho, parei para perceber o quão grande Jó era antes dos testes. Jó não se tornou grande por causa dos testes. Por causa dos testes, ele foi maior ainda. Mas ele já era muito grande quando foram colocados os testes sobre ele. A gente vai ler 2 textos, é um breve resumo, tá bom? Só para dar introdução mesmo. O primeiro texto vai estar em Jó 1, do 7 ao 11. Acho que talvez não dê para vocês verem que a letrinha ficou pequena, né? Mas é que eu achei bonita a imagem. Aqui a gente começa falando um pouquinho sobre Satanás estava a andar pelo mundo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Quando eu falei do tempo de Deus, eu esqueci de fazer uma observação. Que para Satanás o tempo também é similar ao tempo de Deus. Porque a gente tem que entender que Satanás, ele está aí na Terra há quase tanto tempo quanto Deus. Então, para ele, o tempo também passa diferente. A visão do tempo de Deus e a visão de tempo para Satanás é basicamente o mesmo. Da mesma forma que Deus pode esperar, Satanás também pode. Tá bem? Vamos ao primeiro texto? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e tudo quanto ele tem, a obra de suas mãos abençoaste, o teu gado tem aumentado na tua terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo que tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. A gente já vai logo em seguida para o segundo texto, que também está em Jó, só que Jó 2, 4 a 6. Que é uma continuação, né, praticamente. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Senhor Deus e Pai, eu agradeço pelo dia de hoje, Senhor, por todos que estão aqui em busca da Tua palavra, do Teu conhecimento e dos Teus caminhos, Senhor. Que o dia de hoje seja para esclarecer e iluminar nossos passos, nossos caminhos, as nossas veredas. Senhor, agrado a Ti com a mensagem de hoje e que o Senhor não permita que eu diga nada que seja contra a Tua honra e glória. Amém? Esses 2 textos aqui, eu quis colocar como introdução, porque na verdade, eu quero tentar fazer uma retrospectiva da vida de Jó. E um ponto interessante, por isso que eu falei sobre o tempo, que quando Satanás disse que estava a andar pela terra, ele não andou 1 horinha, 2 horinhas, ele não deu uma voltinha no Parque das Águas e chegou à conclusão. Por isso que eu quis dizer que o tempo é diferente.
Porque Satanás, quando ele disse que estava andando pela terra, ele andou no nosso tempo durante muitos anos. Não foi para ele foi uma breve voltinha, mas para nós, se nós estivéssemos aqui, poderia ser gerações. E ele observou muitas pessoas e muitas vidas. Como eu disse, Jó não se tornou grande, ele já era grande. E como todo personagem bíblico, todos os grandes personagens bíblicos, ser grande não é fácil. Porque Deus não dá grandeza assim, ó, um estalinho de dedo, pronto, você é grande. Né? Deus olhou para o Cezão e falou, Cezão, a partir de agora, você vai ser um grande homem. E a partir de agora, todo mundo vê o Cezão como um exemplo de pessoa. Deus pode ter olhado para o Eric e falado, Eric, sua borracharia agora, nossa, vai ser conhecida em todo o país. Pronto, chove de ligações a partir de amanhã, da borracharia do Eric. Ou talvez na empresa do pastor Nilson, Deus olhe para o pastor Nilson agora e fale, Nilson, a sua empresa vai ser uma empresa agora conhecida mundialmente no que diz respeito à limpeza. Pronto. O telefone do pastor Nilson não para de tocar, a caixa de e-mail dele fica lotada e ele não sabe o que fazer. Mas não é assim que Deus age. Nenhum grande personagem bíblico se tornou grande só pela vontade de Deus. Também pela vontade dele, claro, mas não só pela vontade dele. Todo personagem bíblico teve que passar por grandes provações até se tornar grande. Só vocês pensarem um pouquinho que, às vezes, para você se tornar grande, você vai ter que ficar escondido numa caverna quando te caçam. Para você se tornar grande, você vai ser espancado e jogado num buraco pelos próprios irmãos. Para você se tornar grande, talvez você tenha que ficar anos na cadeia até o rei te reconhecer. Para você se tornar grande, talvez você seja jogado na fornalha com seus amigos. Ou para você se tornar o maior de todos, você vai ter que ser preso, humilhado, espancado, crucificado e morto por aqueles a quem você veio salvar. A grandeza dos homens na Bíblia não é fácil. E como estou tentando exemplificar aqui, Jó, quando foi escolhido para as provações, ele já era grande. E a gente começa a perceber a grandeza de Jó quando Deus meio que questiona Satanás. Vistes o meu servo Jó? E você percebe pelo texto que Satanás nem para pensar. Ele não faz aquele joguinho, não sei quem é. Ele já fala de bate pronto, mas também o Senhor fica protegendo ele, tudo que ele faz prospera. Vocês perceberam ali aquele tom de inveja, aquele tom de, se eu pego esse cara, eu acabo com ele? Satanás já estava com Jó em mente. E Deus, como é Deus, ele já sabia disso. Aí, só que a gente começa a tentar imaginar. Como Jó se tornou grande? O que ele fez para que o Satanás tenha inveja dele, queira o mal dele? Aí a gente vai fazer uma retrospectiva sobre as coisas que Satanás atacou na vida de Jó. Quando a gente ler o texto mais complexo de Jó, a gente percebe que o primeiro ponto em que o Satanás agiu foi na vida financeira de Jó. Satanás foi lá, destruiu as terras, matou suas criações, matou seus servos. Só que aí nós temos que voltar no tempo e imaginar Jó, criança, bem criança mesmo, porque naquela época não existia negócio de trabalho infantil, né? As profissões eram passadas praticamente de pai para filho. Então eu imagino que Jó, por volta de 10 anos, já tinha começado a trabalhar. Já tinha começado no ofício dele. E eu imagino que não deve ter sido fácil, mesmo naquela época. Eu imagino que não era o sonho de nenhuma criança acordar cedo para começar a trabalhar. Mas eu imagino que Jó já era bem instruído e já começou a agradecer a Deus. Aí eu imagino Jó crescendo um pouquinho mais, tendo realmente o seu ofício,
que poderia não ser o melhor, mas Jó continuou a agradecer a Deus. Aí Jó comprou a casinha dele, o terreninho dele, suas primeiras plantações, contratou seus primeiros servos, e mesmo em meio a todas as dificuldades, Jó agradeceu a Deus. Aí eu fico imaginando Deus, olhando Jó, aquele agora já adolescente, e vendo que ele passou por todos os trabalhos, mesmo nas dificuldades, continuou adorando. Deus foi lá e ungiu Jó. Ó, você plantou um pouquinho, vou te honrar nessa sua semeadura de agora. Aí, quando a gente avança um pouquinho mais na mensagem de Jó, Satanás ataca o quê? A sua família. E aqui cabe uma observação. Satanás ataca principalmente os filhos e não a esposa. Já vou falar da esposa, mas deixa um pouquinho mais para frente. Mas ele ataca os filhos de Jó. E eu imagino que nesse momento também, alguns amigos já debandam também, né? Porque quando a gente começa a imaginar que Jó já tinha perdido toda a sua fortuna e perdido grande parte da sua família, os falsos amigos também já pulam fora. Porque tem muitos amigos que só querem estar ao seu lado na fartura. Na pobreza e no sofrimento, não. Mas aí a gente volta de novo ao tempo e a gente começa a imaginar Jó. Lembrando que naquela época os casamentos eram sempre muito jovens, muito novos, né? Aí foi apresentada a esposa de Jó para Jó, que geralmente casamentos eram arranjados naquela época, né? E poderia ser que a esposa de Jó não fosse a melhor esposa que ele tivesse imaginado. Mas eu imagino Jó agradecendo e dizendo a Deus, se ela é a tua escolhida, eu vou honrá-la. Aí você imagina Jó e a sua esposa tendo seus primeiros filhos em meio às dificuldades. Você imagina que não é fácil. Será que Jó teve os seus filhos na hora que ele queria? Ou, como eu disse, foi no tempo que Deus quis? Mas mesmo assim, Jó falou, se é de tua vontade, eu agradeço. E ele continuou a honrar a Deus. E aí os filhos de Jó cresceram, o seu casamento frutificou. Deus olha para Jó, mais uma vez, você semeou uma grande família e abençoada. Eu vou abençoar a sua vida, mais uma vez. Aí Jó já teve a bênção financeira, já teve a bênção da família, e eu imagino Satanás só ali, não, mas pô, esse cara não tropeça, esse cara não cai. E aí nós avançamos mais um pouquinho na palavra. Que aí você vê aqui no segundo texto que o Satanás quer dar o checkmate. Não é verdade? Satanás ora e diz, mas também, né, resumindo, você tirou só o dinheiro e a família dele, mas ele está fortão, né? Ele tem força e saúde para reerguer tudo de novo. Enquanto ele for forte desse jeito, não adianta nada. Aí Deus permite. Então vai lá. Toque na carne dele, mas não o mate. Aí a gente volta no passado de Jó, a gente volta na nossa realidade. Vocês acham que durante toda a vida de Jó, ele sempre foi saudável? Durante toda a vida de Jó, que ele trabalhou, acordou cedo, criou sua família, criou seus filhos, vocês acham que ele nunca teve uma febre? Ele nunca teve uma torção? Ele nunca teve um dia, um tombo, sei lá, que ele não pôde trabalhar? Ou talvez até mesmo uma semana de sofrimento? Como todos nós passamos em algum momento na vida? Não, Jó deve ter passado por tudo isso. Mas eu vejo Jó, mesmo diante de todos esses obstáculos, ele continuou a agradecer a Deus e honrá-lo. E aí, Deus olha para Jó, você soube semear também. Mesmo diante da doença, você soube semear. Eu vou te abençoar. Eu quero abrir um parênteses aqui para a esposa de Jó, que eu não quis falar naquele momento, porque a gente tem uma ideia, eu acredito que nós temos uma ideia que a esposa de Jó talvez não fosse digna. Porque, afinal de contas, em determinado momento, a esposa de Jó fala para Jó abandonar a Deus e morrer.
Só que eu queria trazer para vocês a seguinte situação. Imagine que a esposa de Jó, quando casou, ela era muito criança. Ela era uma pré-adolescente. Naquela época, as histórias dizem que a menina, quando ela se tornava mulher, ela já era encaminhada a um casamento. E isso acontecia muito cedo. Varia entre 10 e 13 anos de idade, depende da menina. Aí você imagina a esposa de Jó, tão jovem, se casando. Aí ela acompanha o crescimento de Jó, ela se torna esposa, ela dá à luz aos filhos de Jó, com o sofrimento que toda mãe passa, mas ela continua ao lado de Jó. Então ela vê Jó prosperar financeiramente, ela vê Jó prosperar na família, ela vê Jó enfrentar todos os males de saúde, sempre adorando a Deus. Mas em determinado momento da vida dela, ela vê tudo isso desmoronando. Ela vê toda a fortuna de Jó indo embora, ela vê a morte de todos os seus filhos, e ela está vendo o homem a quem ela amava morrendo, porque lembre-se que nesse momento Jó está sendo afligido por uma grave doença. E na visão daquela mulher, e a gente já viu muitas vezes na palavra, se Jó morresse, essa mulher ficaria abandonada, porque ela não tinha a herança de Jó e não tinha os filhos mais para sustentá-la. Então, eu imagino que naquele momento, a ira da esposa de Jó, não que justifica-se, mas entende-se, porque ela está vendo todo o mundo dela desmoronar. E ela viu Jó adorando ao Senhor durante toda a vida dela, mas mesmo durante toda a adoração, ela estava vendo Jó morrendo. Então eu entendo o porquê que ela fez isso. Eu posso não concordar, mas eu entendo. Porque muitas dificuldades, só quem está vivendo para sentir a dor. E é muito fácil a gente julgar de fora. Falar, queime a esposa de Jó. Calma lá, você não sabe por o que ela está passando. Então, talvez quando vocês lerem a história de Jó de novo, não pesem tanta mão sobre a esposa dele, porque ela também estava passando por uma grande batalha. Eu fecho aqui que eu achei que merecia tirar um pouquinho dos pesos das costas da esposa de Jó, né? Mas aqui, né, voltando propriamente à palavra, a gente vê o quanto é importante a semeadura e esperar a colheita. Porque você pensa, Jó começou a semear quando era criança, quando começou a trabalhar. Ele sabia que um dia ele se tornaria a pessoa mais próspera daquela região? Não. Mas ele começou a semear. Quando Jó foi apresentado à sua esposa, ele sabia que essa esposa lhe daria filhos e filhas, lembrando-se que naquela época a quantidade de filhos que você tem era um sinal também de prosperidade e de bênção. Quanto mais filhos você tivesse, mais abençoado teoricamente a sua família seria. Jó não sabia disso, mas ele semeou. Em meio a todas as dificuldades que Jó teve de doenças, quando ele acordava cedo, mesmo com febre, mesmo com dor de barriga, mesmo com alguma fratura, ia trabalhar. Já sabia que num futuro mais distante ele seria um homem forte? Não. Mas ele continuou a adorar a Deus e Deus o abençoou. Quando a gente pesquisa um pouco na internet, a gente vê que muitos desses coaches dizem o seguinte, que o importante é a gente sempre estar investindo sempre. Não se concentrar só em uma coisa. Por quê? Porque se você está sempre investindo, uma hora começa a vir o retorno. Por isso que hoje o tema da palavra eu falei, pequenas semeaduras, grandes colheitas. Nós temos que aprender a estar sempre semeando. Nós temos que estar sempre plantando alguma coisa, porque se a gente às vezes focar em uma única coisa, quando vier a colheita, talvez não seja contento. E é interessante quando eu falei o quanto Jó era grande, porque olha, quando chega esse desafio de Jó,
eu imagino que Jó devia estar numa época da vida dele, assim como nós costumamos dizer, maravilhosa. Porque ele era um homem rico, ele era um homem de família invejável, provavelmente ele era um homem saudável, e Satanás quis atacá-lo. E aí, volta a ressaltar o seguinte: quando Satanás andou pelo mundo, vocês acham que ele não viu nenhum rei no planeta? Quando Satanás andou pelo mundo, ele não viu nenhum príncipe, ele não viu nenhum profeta, ele não chegou a ver pessoas até mais ricas do que Jó? Com certeza ele viu. Mas Jó tinha um diferencial. Ele podia não ser o mais rico, podia não ser o mais sábio, podia não ser a família mais próspera, mas como a palavra mesmo diz, ele era um homem abençoado e escolhido por Deus. E quando você tem a bênção de Deus na sua vida, como já foi dito aqui muitas vezes, muita gente vai querer te derrubar. Quanto mais abençoado você for, mais inveja você vai causar. Você não precisa ser o mais rico, você não precisa ser o mais saudável, você não precisa ter a família mais bonita, mas só pelo seu brilho, pela sua imagem, a pessoa já quer te derrubar. E aí eu começo a imaginar, né? Aqui eu agora vou trazer um pouco para a época de hoje. Eu fico ali na salinha ali, mas eu fico observando. Às vezes, quando eu estou aqui tirando as fotos, eu fico observando. Quando acaba o culto, eu também fico observando. Hoje eu estava reparando a Priscila, e parece um detalhe bobo, mas ela olhando para o pastor Orlando, o momento de soltar o texto ali. Ela esticava assim, quando o pastor Orlando soltava, ela soltava o texto. Ela estava sincronizando o texto de acordo com o que o pastor Orlando estava fazendo. É um detalhe bobo, mas vale. Vale a mesma coisa também, já elogiei a Andressa, já elogiei a Vitória também, que ela tem uma agilidade quanto aqui muito maior do que a minha. Eu vejo também, vou falar do pastor Ronaldo, é muito bom ver ele pregar, que ele prega com um sorriso no rosto. Parece que é leve para ele a pregação. Eu, quando venho para cá, eu fico tenso. O Ronaldo chega sorrindo. Parece que está no sangue, né? Nasceu para isso. Né? Eu posso citar também o pastor Adriano, eu gosto muito da pregação do pastor Adriano. Aprendo muito com a pregação do pastor Nilson, pastor Wilson. Pastor Alexandre, não é chovendo molhado, né? Falar do pastor Alexandre é pegar englobar tudo isso aí, né? Não vale. Mas a questão é, eu tento observar. E nas minhas observações, eu vejo um pouquinho de Jó em várias pessoas. O Cezão e a Maria pode não lembrar. Mas eu estava aqui, nesse salão, quando eles estavam conversando, se eu não me engano, com o pastor Alexandre, e falando das dificuldades que eles passaram no Covid. Perderam o emprego. Mas se eu vi, Cezão, Deus também viu. Deus viu vocês vindo aqui, mesmo em meio à dificuldade, e adorando o Senhor. Então eu imagino que a sua semeadura deve ter dado alguns frutos. Pode não ter sido os frutos que você queria, mas deu os frutos. Deus derramou sobre a sua vida. Nosso irmão Eric e a Celeste, não vou entrar no detalhe da vida deles, mas a gente acompanhou a realidade deles. Não é verdade?
das perdas que eles tiveram. Mas em meio à dificuldade, os dois estavam aqui, honrando ao nosso Deus. Eric, Deus viu. E com certeza Ele derramou bênçãos sobre as suas vidas. Pode não ser as bênçãos que você esteja vendo, mas Ele está te honrando. Falar do pastor Nilson, quem não conhece a história dele? Não é verdade? As dificuldades que ele passa. Eu fico muito feliz toda vez que ele fala sobre a Rose, sobre o quanto ela está melhorando, sobre a luta de cada dia. Então, pastor Nilson, Deus vê a sua luta. Deus te honra e Deus te abençoa. E é interessante falar do pastor Nilson, porque mesmo em toda a dificuldade que ele passa, aqui na salinha, ele conversa com a gente e dá risada, ele brinca, ele se distrai. O pastor Nilson lembra um pouco aquela mulher, né, que o seu filho morreu, mas ele vem para cá, não, está tudo bem. Não importa a dificuldade, está tudo bem. Nós temos muitos outros exemplos aqui na igreja de pessoas que passaram dificuldades financeiras, de morte, de saúde. Eu não posso citar todos vocês, porque eu não conheço a história de todos vocês. Conheço algumas histórias, mas se eu for começar a contar todas as histórias que eu posso acompanhar aqui, aí tem que ser uma outra pregação. Mas eu vejo um pouquinho de Jó em todos nós. Eu vejo Deus olhando para cada luta que a gente teve, para cada obstáculo vencido, para cada queda que a gente se levantou, pelas quedas que nós iremos ter ainda. Eu vejo Deus olhando para cada um de nós e abençoando um pouquinho a nossa vida. Porque enquanto a gente estiver aqui semeando, Deus vai olhar para nós e vai derramar um pouquinho de bênção. O tempo de Deus pode não ser o nosso tempo, mas é o tempo mais correto. Agora, se vocês forem pensar no que semear, né, porque o tema de hoje é semeadura e colheita, semeie todo dia um pouquinho de amor, semeie todo dia um pouquinho de paz, semeie todo dia um pouquinho de compreensão. Você pode fazer uma semeadura mais prática, que é um abraço e um ente querido, e estender a mão para uma pessoa próxima de você. Mas uma coisa que eu gosto sempre de frisar nas minhas mensagens é: semeie justiça, um pouquinho todo dia. Porque uma coisa que pesa muito sobre nós, uma coisa que deixa muito triste, é quando a gente é tratado injustamente. Eu não posso cobrar justiça se eu não semeio a justiça, né? Às vezes eu brinco com as pessoas, eu não posso ganhar na loteria se eu não fizer a apostinha. Como é que eu vou querer justiça, sendo que eu sempre fico plantando a discórdia? Então, se a gente quer ter uma colheita farta no futuro, uma colheita que nos agrade principalmente, uma colheita que a gente olhe e pense, nossa, eu soube plantar. Preste atenção nas pequenas sementes que vocês estão colocando hoje no solo. Ou tente lembrar as sementes que vocês colocaram lá atrás. E aqui vale um alerta. Se por acaso, quando vocês olham, vocês viram que semearam algo que não devia, faça o possível para acabar com essa erva. Tire ela dali.
Não deixe esse mau plantio ficar crescendo. Porque o simples fato de você deixar ali, vai crescer. Por isso que eu disse também com relação a Satanás, que às vezes Satanás planta algo em você, mas como Satanás tem esse lance do tempo, ele fala, não, vou colocar uma coisinha no seu coração, mas que vai frutificar só daqui a 20 anos para te derrubar. 20 anos parece muito tempo, mas não é. Então, se você sabe que tem algo que pode estar te prejudicando, mate pela raiz. Tire essa erva daninha da sua colheita. Ah, mas o Weber, dá uma florzinha bonitinha, mas é veneno. Porque você vai estar em meio à sua colheita, coisas que possam te matar. Jó aqui foi um exemplo. Né? Quando a gente tenta imaginar o passado de Jó, ele plantou só coisas que no futuro iria lhe dar uma colheita grandiosa. E quando a gente fala mais um pouquinho da história de Jó, a gente vê que Jó não passou pelas provações por acaso. Como todo grande homem bíblico, ele estava preparado. Ele passou por todas as dificuldades, adorando a Deus. Quando veio as provações, ele já estava preparado. Então, de acordo com a semeadura que a gente faz, de acordo com aquilo que a gente planta, de acordo com as atitudes que nós tomamos, é o quanto nós vamos estar preparados para o que vai vir amanhã. Pode vir, pastor. Eu queria trazer essa mensagem para vocês. Espero que já tenha sido objetivo, que eu tenha conseguido explicar um pouquinho essa mensagem. Quando a gente começa a preparar a mensagem, vem 1 milhão de ideias, a gente acaba não trazendo todas as ideias para cá, mas eu acho que deu para transmitir um pouquinho da ideia que eu queria passar para vocês. Como eu sempre digo, que a sua vida seja repleta de paz, saúde e sabedoria. Amém? Glória a Deus, Ebinho. Você não vai vir mais, não. Fica fazendo a gente chorar, né? Ah, louco. A gente vem no domingo para chorar. Que bênção, né? Como Deus fala com a gente, né, irmãos? E a gente deu um testemunho aqui. A empresa foi lembrar do Guilherme depois de 8 anos, né? Você acha que ele deixou lá um legado? Que a turma falou assim, nossa, nunca mais passou uma pessoa igual o Guilherme. Ó. Você tem semeado, queridos? Então você vai ter colheita no nome de Jesus, né? Que bênção. Vamos se colocar de pé, vamos preparar para a gente ir embora para a nossa casa. Que coisa, né? Que palavra. Às vezes a gente não entende algumas coisas que a gente passa na vida, né? Mas a gente sabe que tudo tem o plano de Deus na nossa vida. Senhor Deus e Pai, abençoa cada vida aqui, Senhor. Renova, restaura aquele que não estava entendendo, que aos poucos o Senhor vai fazendo a gente entender. Aos poucos o Senhor vai colocando no nosso coração. Aos poucos o Senhor vai trabalhando na nossa alma. Quantos não entraram aqui com a alma ferida? Quantos não entraram aqui com incertezas? Quantos entraram aqui, Deus, abatidos? Quantos entraram aqui perguntando o porquê, o porquê, o porquê, o porquê? Mas nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã por estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor não esquece nenhum detalhe. E o Senhor sempre fala ao nosso coração. Abençoa cada vida, cada família, cada coração, cada pastor, cada pai, cada mãe, cada filho, cada um daqueles que estão aqui. E eu quero dizer ao coração de cada um daqueles que estão aqui, a cada um de nós, não deseje, não desista de plantar, de semear, de crescer, de saber que Deus está no controle, mesmo que você não esteja entendendo nada, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse dia. Dá um dia de domingo abençoado para cada um de nós, em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada almoço, em cada café, em cada manhã. Agradecemos a Deus por todas as tuas bênçãos e todas as tuas obras. Em nome de Jesus.
vamos orar pela avó do pastor Adriano. Idalina sofreu um AVC. Senhor Deus e Pai, antes de nós terminarmos aqui, nós oramos pela avó, Senhor. Idalina teve um AVC, está passando um momento delicado, crítico, Senhor. Mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós abençoamos agora, Senhor. Entra, Deus, nesse quarto. Entra, Deus, nesta casa. Entra, Senhor, agora nesse hospital. Entra, Senhor, aonde ela estiver, Senhor. Toca agora, fortalece, traz a tua bênção, traz a tua graça, Senhor. Renova, restaura. Há poder no Senhor. Há poder nas orações. Há poder nos joelhos que se dobram, Senhor. Há poder nas nossas palavras e nós liberamos a cura, a libertação. A bênção na vida do teu filho, Senhor. E a bênção na vida, Deus, da vozinha que está lá, Senhor. Que haja resposta e vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Canta comigo. Aleluia. E louve ao Senhor. E vamos embora para nossa casa, agradecendo a Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Tuas mãos e diga ao Senhor: a Ele a glória, a Ele a glória. Última vez: a Ele a glória, para sempre, para sempre, amém. Senhor Deus, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Despedimos a tua casa, despedimos, Deus, os teus filhos, Senhor. Obrigado. Gratidão ao Senhor, que nunca nos tem nos faltado nada. Gratidão ao Senhor, porque de todos os detalhes, o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor, o amor, a comunhão do Senhor, que seja com a tua vida, com a tua casa, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vai em paz, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.